Sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando o Taberna do Pirata. Sim, eu, Lucas Fratini, do podcast Sou Eu, tô assumindo aqui o timão desse navio, mas já vou também aqui já passar a bola pro meu lado com o Eric. Arroi, Marujo! Essa apresentação ficou legal, hein? Eu gostei. Estamos aqui no Taberna do Pirata, meu nome é Eric Campos, eu sou o corsário deste navio. Navegando junto, temos também aqui Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube, como vocês já estão cansados de ouvir. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, então, isso aí, né? Vamos pra mais uma cestinha. Sextou com S de... S de sou eu, pô! É Sextou verdade, de S de sou eu, do nosso convidado Lucas Fratini, incrível. Já falei aqui pra vocês, mas pra quem não sabe, podcaster do Me Conta Uma Coisa, do Sou Eu, ele que é o maior mini padeiro caseiro do mundo da região da Tijuca, Lucas Fratini, que está aqui, que apresentou com maestria esse cast, que, como você já sabe, esse programa semanal onde a gente resenha sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro. E no caso, hoje é jogo de tabuleiro puro, porque não tinha como não falar disso hoje, que é o Uwe Rosenberg. Vamos falar dele, jogos dele, coisas da vida dele. O cara é gênio dentro e fora dos jogos, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, vamos pro Butim Jogos da Semana, combinado? Isso aí, vamos lá. Bora. Então esse é o Butim Jogos da Semana, quadro em que a gente apresenta os jogos que jogamos na semana e as nossas primeiras impressões a respeito do jogo, no final dando quantidade de barris de rum. E hoje vamos falar de um jogo que estávamos esperando há muito tempo, que vai ter um cast inclusive sobre ele. Só preciso jogar ele mais algumas vezes para poder fazer esse cast, que é o Distilled, lançado em 2023, 150 minutos, 1 a 5 jogadores, do designer Dave Beck, o mesmo que vai lançar o Luthier em 2024, com o Vincent Dutré na ilustração. Mas o Distilled em si foi ilustrado, né? Teve como design ali o artista Eric Vincent e foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos, lá fora por um KS incrível. Mungo, fala pra você que você é o cara que tava mais ansioso por esse jogo. Cara, eu até falei que no vídeo unboxing que eu quase importei esse jogo, então quase não consegui esperar, mas daí a Galápagos anunciou. Cara, então o Distilled, basicamente você tá ali gerenciando uma destilaria. E basicamente o que você vai fazer é fazer bebidas, né? Destilar bebidas. Cara, mas é muito legal porque no jogo você realmente passa por todos os processos de destilação, né? Desde você ir lá comprar os ingredientes para fazer sua bebida, né? Até você fazer a destilação mesmo, né? Que você pega ali as cartas de açúcar, coloca na sua dorna e o açúcar vira álcool. Então, assim, super temático, super gostoso de jogar. Gostei demais, já joguei 2 partidas e já tem unboxing no canal, possivelmente mais pra frente vai ter review, não, já falei que vai ter review, e a gente vai fazer um cast futuro aqui sobre esse jogo, então nem vou comentar muito, mas basicamente está gerenciando uma destilaria, só fazendo uma ressalva, é mais 18 o jogo, porque obviamente está produzindo aí bebidas alcoólicas, então tirem as crianças da sala, que estamos falando do mais 18 aqui, Ericão. Inclusive eu queria ter jogado esse jogo tomando um iscão, mas a gente jogou ele muito cedo, não dava pra tomar um iscão. Mas gostei do jogo. Eu fiquei, no momento eu fiquei meio agridoce, mas eu acho que foi por causa da rodada decepcionante que eu tive em algum momento ali, pela sorte, mas é uma sorte controlada mesmo. Eu quero jogar ele de novo pra ter eu acho que a experiência completa, já sabendo como que funciona o entendimento do jogo. Mas eu gostei do jogo, tá, Mungo? Eu saí com gosto ali de um 8, mas hoje, pra mim, esse jogo, nessa primeira partida ali que eu tive, minha quantidade de barris de rum é 8.5 barris de rum. Jogo muito bom e que eu acredito que vai melhorar até a gravação do nosso cast, tá bom? Espero eu. Estou esperançoso porque eu quero gostar muito desse jogo, porque a temática é incrível. Mungão, quantos barris de rum você dá pro Distilled? Cara, é um jogo que talvez eu estava muito no hype pra jogar, mas é um jogo muito legal. A minha nota vai ser 8,5 pro Distilled, tá? Mas é porque eu joguei poucas vezes também, então, né? Teve beijo na boca, então. Então teve beijo na boca, é isso aí. Fechou. Você já jogou esse, Lucas? Ainda não joguei, tô tentando convencer um amigo meu do meu grupo que tem ali uma condição financeira um pouco melhor, né, a comprar esse jogo, porque eu fiquei muito curioso, porque ele foi um jogo que chegou um pouco pela tangente, né, eu particularmente não vi tanto hype assim lá fora, e eu vi que, não sei se vocês podem confirmar até isso, ele parece que ele tem um fator de sorte também envolvendo ali o jogo, né. Por ser um deck build ele tem, né, tem a sorte ali dentro dele. Ah, então é nisso, né, porque
quem me vendeu o jogo falou um pouco sobre isso, falando que apesar de ter essa impressão, assim, de ser um jogo, nossa, pesado, não sei, caixa, um tema em que envolve produção, né, uma lógica de produção, tem ali um fatorzinho sorte, tudo mais, que eu acho que é sempre gostosinho no jogo, né, eu gosto quando tem esse tempero de sorte, eu sei que muita gente não curte muito, mas me agrada bastante. Então eu tava Sim. bem curioso em relação ao Distilled. Foi esse gosto agridoce que eu te falei quando eu saí jogando, que eu fiquei assim, eu tive uma rodada muito ruim que me prejudicou o jogo inteiro. Eu e o Vitão, a gente tinha a mesma quantidade de cartas ali, só que ele não tirou uma carta boa e eu tirei uma carta boa. E ele conseguiu fazer um whisky que dava pra envelhecer e eu não consegui fazer esse whisky, a gente tava fazendo o mesmo jogo. Nesse sentimento agridoce me frustrou um pouco, mas parando em casa e pensando, falei, pô, o jogo é bom sim, ele é bem temático, você sente, você tá cuidando realmente de uma destilaria. Eu falei, pô, eu realmente sou essa véia aqui que eu tô cuidando do meu whisky centenário da minha família do Tennessee. Então, assim, é bem legal, você se sente lá dentro. Eu tive a mesma impressão depois do Marceneiros, de eu realmente estar naquele lugar trabalhando com aquilo. Mas o Marceneiros já tive uma visão inicial muito boa porque não tem esse fator sorte, né? Então pra mim já foi tipo assim, pô, que jogo, caralho. Agora o Distilled foi tipo assim, puta que pariu, eu tive um azar muito grande, foi decepcionante, mas esse foi que nem um belo whisky, um belo vinho, ele teve aquele retrogosto bom, sabe, no final. Caralho, mano. Cara, essa aí você puxou lá do lado do fundo, cara, meu. Não, mas eu até ia comentar, né, um aviso aos navegantes, né, que apesar desse jogo ter uma cara de euro, né, e realmente, né, tem muitos elementos euro, né, até a gestão de recurso e tudo mais, ele tem um fator push your luck muito forte. Então, se você não gosta, passe longe, porque o fator push your luck desse jogo é forte, tá? Então, mas é controlado, também tem esse ponto. Mas se você conseguir forte, né, ingredientes muito a mais do que você precisa, você consegue, mas você não vai conseguir sempre, né? Você não vai conseguir sempre, esse é o problema, exatamente. Exatamente. Mas então vamos pro nosso segundo jogo, que é o Wanted, One Piece 2023, vaza da empresa Caseplay, que é a Elka, né? 40 minutos, 2 5 jogadores do design Robert Coelho, mas não tá na caixa. Pra quem não sabe, Robert Coelho é o cara que fez Comic Hunters, Stonks e Shakespeare. O cara é gênio, inclusive o Stonks aí, amado do Lucas Fratini, que gera muita curiosidade em mim, mas jogamos essa vazinha do One Piece, só que a gente jogou no modo For Dummies. Eu descobri isso depois. Então, foi tipo assim, porra, é só isso o jogo? Porque a gente jogou uma vaza que era só vaza em si, capturando uma carta só. Então é realmente uma vaza For Dummies total que a gente jogou a primeira rodada. Então a gente vai ter colocado as pontuações e isso muda muito o jogo, Mungo. Muito. Então, imaginei mesmo. Não consigo nem dar barri de rum pra ela, mas eu queria deixar aqui registrado que a gente jogou. Quando a gente jogar com a pontuação certa, a gente volta a dar uma quantidade de barris de rum justa, porque a gente vai ter jogado o jogo de verdade. Você jogou essa vaza, Lucas? Ainda não joguei. O Robert, ele me explicou bem por alto, assim, sobre ela. Ele falou que tinha um lance que parece que cada vaza valia uma pontuação diferente, né? Tem um lance, uma coisa mais ou menos assim, né? As vazas elas valem uma quantidade de pontos específica, que é 1, mas dependendo da carta de pontuação que tiver lá no tabuleiro, que a gente jogou sem essas cartas, elas dão diferentes pontos pro tipo de vaza que você tá fazendo, com o diferente tipo de carta que você tá capturando, depende muitas vezes da aposta que você tá fazendo. Então, como são 3 soldados, tem uma variabilidade bem legal ali de pontuações que muda muito o jogo. E a gente jogou assim, a vaza seca. Era segue naipe, não tem naipe, joga a carta Wanted, né? Que é a carta procurada, que ela é aleatória. Quem ganhar ela ganha 3 pontos. Então foi tipo assim, um jogo bem seco. Por isso que a experiência foi bem, assim... pra mim foi água de salsicha. Foi tipo assim, é uma das vazas já feitas, sabe? Arroz de festa. Mas eu lendo as regras depois e as cartas de pontuação, entendendo elas, eu falei, caralho, o jogo vai ficar bem interessante, porque traz muita dinâmica diferente. Mas não tem como a gente dar uma nota aí pra ele, Mungo, então a gente vai ter que esperar um boot futuro. Tá bom? Concordo com você, concordo. Mas você jogou um jogo aí que eu não joguei. Qual que é esse jogo aí? Cara, esse jogo aqui, ele me impactou muito, muito, muito. Ele é um jogo da melhor linha do Dead of Winter, né? Com muita interação entre os jogadores, muita traição, né? Mecânica lá de traição, de traidor. Que é o Lifeboat, cara. É um jogo de 2002, de 4 a 6 jogadores, 60 minutos. Eu acho que o ideal desse jogo é jogar em 6. A gente tava até comentando sobre isso, né? Porque é o máximo, o número máximo. Eu acho que o ideal é jogar em 6. O designer, o Jeff Siadek, que fez o Battle Stations. O artista, eu não gostei nada da arte desse jogo, mas tudo bem, né? O artista é o Stephen K. Ratter, do Desert Island. E a editora é a Berserker Jogos, que foi lançada aqui no Brasil, né? Que, inclusive, a versão brasileira veio com o manual zoadaço, velho. Uma folha 4, assim, o manual. E lá fora ela Le Joyeux.
né, cara, esse jogo, ele me impactou, sério mesmo, assim, a gente saiu lá da jogatina e eu fiquei o tempo todo, assim, enquanto eu tava voltando pra casa, pensando, assim, no jogo, né, o que eu podia ter feito diferente, porque qual que é a ideia do jogo? Você tá num bot, né, com seus amigos ou inimigos ali, né? E, cara, a pessoa que tá sentada na frente do bot, ela vai distribuir suprimentos para as pessoas que estão para trás. Então, a pessoa que que tá sentada na frente, ela pega 5 cartas de suprimento, escolhe uma, passa pro próximo. E o próximo escolhe uma, passa pro próximo, assim vai. E a pessoa que tá sentando em último, ela tá escolhendo todos os eventos que estão acontecendo com o bot. Tipo, quem que cai do bot, né? O que acontece, vem tubarão, se não vem, enfim, esse tipo de coisa, né? E qual que é o legal do jogo? Você recebe 2 cartas. Uma pessoa do bot você ama e uma pessoa do bot você odeia. E aí você ganha pontos se a pessoa que você ama sobreviveu no final, e você ganha pontos se a pessoa que você odeia morreu no final do jogo. Então, cara, é muito, muito, muito Caramba. genial esse jogo, cara. Muito genial. Eu gostei demais, assim. E só uma pessoa ganha, obviamente. E aí as cartas de suprimento pode ter cartas que são pontos, pode ter arma, pode ter bússola, pode ter várias coisas que te ajudam, né? E ali você fica tentando descobrir, tipo, quem que ama, quem que odeia, né? Quando alguém morre, a pessoa cai do barco, enfim. É muito louco, cara, assim, tem uma interação tremenda com os jogadores. Não, definitivamente não é meu tipo de jogo, tá? Eu prefiro jogos assim que você vai jogar ali solo em mais pessoas, né? Tipo Fish for Odin. Querendo ou não, a única interação que você tem ali é travar as ações, né? Mas realmente você tá jogando solo. Agora, o Lifeboat, cara, ele é um jogo que tem uma interação, assim, tremenda. Eu gostei demais. Um dos melhores jogos que eu já joguei que envolve essa mecânica aí de traição, né? E quantos barris de rum você dá pra ele? Cara, pela proposta de jogo, é algumas cartas, cara. É um baralhinho de carta o jogo, sabe? E o jogo conseguiu me proporcionar uma experiência, assim, absurda. Meu, obrigado aí, Rodolfo, por me mostrar esse jogo aí, porque é jogo obscuro pra caramba. Cara, eu vou dar um 9 barris de rum, cara. 9 barris de rum pra esse jogo, pela proposta, né? Não vai ser mais porque, pô, a arte eu achei feia, a produção é meio mais ou menos, mas isso não impacta de forma nenhuma a jogabilidade, cara. 9 barris de rum sólido aí. Perfeito. E agora, também o nosso convidado também jogou essa semana. E qual que foi o butim dessa semana, Lucas? Então, eu fui na Vaza Night, né? Que é a noite de vazas. Queria uma dessa, hein? Na casa desse meu amigo. Um abraço, inclusive, pra ele, pro Giovanni Barros, que coleciona vaza. Ele, se não me engano, semana passada, ele chegou na 100ª vaza dele. Ele faz os esquemas, assim, muito doidos de importar vaza em malote no Japão, aí mandar pra um depósito. Aí quando chega um número X de vazas no depósito, ele manda pelo correio. Enfim, uns esquemas, assim, tipo, parece que, sei lá, acho que é... Esquema de pirâmide. Exatamente. É o jogo da Rinode? Não, mentira. Então, Rinode é marketing tipo, multinível, galera. Ele faz os esquemas, assim, impressionantes, assim, umas logísticas complicadíssimas pra trazer os jogos. E aí, evidentemente que no meio disso tudo tem muito jogo sensacional, mas também tem muita bomba. E eu joguei uma dessas bombas, e o outro jogo eu achei que é, que nem o Eric falou, é uma vaza, né? Só mais uma vaza. Então vamos começar primeiro por aquele que é só mais uma vaza, que é o Plotters Inc., que é um jogo de 2022, né? Do Klaus Palace, que fez o Sticken, que é uma outra vaza, e que essa sim eu acho boa. Acho que é uma boa vaza o Sticken. O Sticken tem bastante atravessamento, né? Os jogadores ficam ali o tempo inteiro tentando ferrar um com o outro. É muito mais sobre ferrar e sobreviver de alguma forma do que sobre aquela lógica clássica da vaza, de você pontuar ali ganhando vazas, né? Então, o Plotters Inc., ele tem como o hook dele essa ideia de que você pode ou não pode seguir a vaza, assim. A vaza ela é um pouco aberta e que a pessoa que jogou a maior carta e jogou a menor carta, caso todos os jogadores tenham decidido jogar cartas de naipes diferentes, vai poder comprar ali um número de cartas que foram jogadas, né? Alguma daquelas cartas. Qual que é a malíciazinha, assim, que ele tenta propor? Que da mesma forma que você compra essas cartas para fazer uma coleçãozinha, né? Daquele tipo de cor. Só que você só pontua 2 dessas coleções. As coleções extras, você vai depois dividir o número de cartas que você tiver nessas coleções extras, você vai dividir dos pontos que você fez na coleção real oficial, né? Então, ele tenta fazer uma coisa parecida, assim, com o Sticken, de você tentar empurrar ali, de certa forma, uma carta pro outro, né? Só que eu fiquei com a sensação muito, assim, de que
Eu joguei em 6 pessoas, né? O jogo é de 4 a 6. Eu acredito que talvez 4 ele funcione um pouco melhor, mas em 6, quando chegava a quinta pessoa a jogar a carta, já tava muito na mesa, assim, o que ia acontecer, entendeu? A pessoa ali já tava meio claro quem que ia jogar mais alta, quem que tava apostando mais baixa, e ali a quinta e sexta pessoa realmente tinham as decisões significativas de poder manipular de alguma forma. Ou tipo, não, beleza, eu vou empurrar aqui uma carta dessa cor porque eu sei que essa pessoa tá ganhando, então ela vai pegar, ou essa pessoa tá perdendo, então ela vai pegar, ou ok, tem cartas que me interessam aqui, então eu vou jogar mais baixa, entendeu? Eu sinto que o jogo chega no quinto jogador de uma forma muito, muito clara para ele poder manipular da forma que ele quiser, né? E eu não fui a única pessoa que sentiu isso, um jogador ao meu lado, um abraço pro Augusto, ele também sentiu um pouco isso, a gente inclusive pontuou igual, assim, a gente fez a mesma coisa, só que com cores diferentes. Eu sinto que o Sticken trabalha a sua ideia de uma forma melhor, assim, que o Plotters Inc. Talvez realmente funcione bem com 4 jogadores, mas em mesa cheia realmente não rolou, assim. Achei muito fácil você conseguir tomar conta do jogo e manipular da forma que você quiser. Já jogaram o Sticken? O Sticken eu sei que o Eric já jogou, mas o Plotters Inc. já tinha ouvido falar? Nunca tinha jogado, mas já tinha escutado falar dele. Mas o Sticken a gente gosta bastante, inclusive em quantidade de maior de jogador ou em pequeno, os dois funcionam bem. O que eu achei interessante é que um dos artistas aí é o Saibep, que fez o No Coast Dice. E que inclusive é uma vaza que eu gosto muito. Só que pra mim ela só funciona em 4, em 3 eu não gostei de jogar ela. Mungo? Cara, eu gosto muito do Sticken, muito, muito mesmo. Pra mim é uma das melhores vazas que a gente costuma jogar aí. Mas o Plotterzinho que eu nunca tinha ouvido falar não, cara. Mas é um jogo aí que eu tenho curiosidade pelo que você falou, eu gostei bastante. Sim, o Sticken, inclusive, em 6 pessoas eu já joguei e eu acho que, cara, funciona super bem. O Plotterzinho que ele não conseguiu trabalhar tão bem o hook dele em 6. Mas o Sticken tem ideias muito legais, ele é muito redondinho e muito simples também, né? Sim, ele vai fundo nessa coisa de você realmente alfinetar, né, Sticken, o outro jogador. E fica nisso e consegue gerar coisas incríveis. E Lucas, pra explicar para as nossas mães que escutam esse podcast, o que é um hook? O hook é o twist, né? Usando outro termo em inglês, né? É o twist, é aquela coisa diferente que vai romper ou adicionar ao sistema padrão da vaza, né? Que é uma vaza? Cada um joga uma carta e aquilo ali se resolve de alguma forma. Pode se resolver sendo a mais alta, ou pode se resolver sendo a segunda mais alta, por exemplo, como o Schadenfreude, ou pode se resolver, sei lá, como a mais baixa, caso seja uma anti-vaza, né, como a gente chama. E essas pequenas variantes na regra que fazem o jogo ser diferente, né, terem ali o seu apelo especial, é o que se chamam de hook, pegar os tonks. Os tonks, o hook dos tonks seria essa questão do mercado de ações e o naipe flutuante. Outro exemplo, o Schadenfreude, que é uma outra vaza. O hook é não quem jogou a maior carta, nem a menor, mas sim a do meio. O hook do Homem Batata, por exemplo, é um naipe mais forte, ele perder pro 1, 2, 3 são as cartas mais fracas do naipe mais fraco. Então, o hook é o tempero, é aquele... É o flavor. É o que deixa que torna o jogo especial, né? Por exemplo, o Cat in the Box, né? Que é a vaza quântica, muito boa, inclusive, também. O hook seria aí o naipe de acordo com o observador, né? Então vocês podem escolher o naipe ali. E depois, né, se você acabar escolhendo um naipe que já tem, ou sei lá, se você já tiver usado todos os naipes daquela cor, você acaba paradoxando, enfim. É muito louco isso aí. A outra vaza que eu joguei foi a Time Chase, que é um jogo do Jonathan Woodard, que fez esse jogo que eu não conheço, mas o Eric marcou aqui. Eu não posso revelar que é uma pauta, né? Agora que eu parei pensar nisso. Pode. Não, pode. Esse podcast não tem critério, não. Fica tranquilo. Que fez o Potemkin Empire, que eu não joguei. Mas esse Time Chase, cara, eu achei uma bobagem, assim, pra ser bem sincero. Uma bomba. Eu achei bem ruim, assim, de verdade. Eu acho que ele cai um pouco nas armadilhas do sistema da vaza, nas amarras, né? Beleza, vamos explicar como é que é o jogo, né? Ele é um jogo de vaza com viagem no tempo. Como é que funciona essa viagem no tempo? A cada turno, a gente vai jogar uma vaza. Primeiro a gente sorteia um trunfo, né? E esse trunfo vale pra todo mundo, a partir do deck ali, das cartas que sobram. E aí você vai jogar uma vaza. E aí essa vaza vai se resolver e quem ganhar, ganha ali uma pecinha de vitória. E os outros jogadores vão ganhar cristais pra poder viajar no tempo.
E a carta que foi usada pra abrir vai ficar ali naquela posição, e a carta que ganhou também, mostrando que aquela carta ganhou aquela vaza que foi aberta por aquela cor, né? E aí você vai pular pra segunda vaza. Aí vai todo mundo jogar, só que na hora que vocês forem jogar, antes disso, você vai definir em que parte do tempo você vai jogar aquela vaza. Você pode gastar um cristal para poder voltar para a vaza anterior, ou você pode gastar 2 cristais para voltar 2 espaços. Mas como assim 2 espaços? Eu tenho só 2 vazas, estou na segunda, né? Você volta pro trunfo. Você pode mudar assim o trunfo, jogando ali uma outra carta no lugar do trunfo. Falando assim, na verdade, parece uma ideia muito mais interessante do que o jogo realmente é, porque na prática ele revela que tem algumas pontas soltas que particularmente me incomodaram muito e me fizeram me sentir um pouco refém da minha mão, né? Por exemplo, o que acontece? Se você sai com 3 cartas altas de algum naipe ou 3 cartas mais altas de algum naipe, você ganha inevitavelmente as 3 primeiras vazas, porque é um must follow, você tem que seguir, né? Então você ganha a primeira, ganhou um ponto, ganhou a segunda, outro ponto, terceira também outro ponto. Não adianta nem dar tempo da pessoa pegar e voltar no tempo, às vezes, caso ela não tenha mais daquela cor, e trocar a vaza, porque você resolve de ordem cronológica. Isso, assim, me incomoda porque traz um fator de mão muito alto. E outra questão é que depois de várias rodadas, caso o jogo realmente se desenrole muito, fica muito difícil você conseguir voltar lá pro passado para poder mudar o naipe, né? Para poder mudar o trunfo. E aconteceu numa partida de realmente eu não ter mais... Eu tinha 5 cartas na mão ainda e eu não tinha mais possibilidade nenhuma de ganhar, a não ser que acontecesse de alguém, por acaso, ir lá pro passado e mudar o trunfo por uma carta que eu tinha na mão. E acabou que isso aconteceu e eu ganhei totalmente por acaso, assim. Eu senti que o jogo, ele me pilotou mais do que, de certa forma, eu tava ali participando dele. E aí isso me incomodou porque, enfim, traz esse fantasma que eu tenho da mão em relação a alguns carteados, que é algo que... Essa sensação de que eu tô refém ali, que eu não posso fazer nada, pra mim é terrível. Sim. E o Time Chase, ele tem bastante disso. Mas quantos barris de 1 você dá aí pro Plotters e pro Time Chase? Pro Plotters, cara, eu vou dar 7, porque afinal de contas é uma vaza e é um jogo, né? E o Time Chase, assim, cara, eu não gostei. Então pra mim eu vou dar 5. Muito bom. Justo. Muito bom. Não passa de ano. Não passou. Reprovou. Então é isso. Vamos então pro nosso Papo do Taberneiro. Estamos aqui no Papo do Taberneiro. Nessa semana o Taberneiro não tem nenhuma fofoca, safado, vagabundo, mas ele quer colocar mais um quadrinho ali nessa taberna, que tá cada vez aparecendo mais quadro de gente aqui, Mungo. Estamos revolucionando essa taberna, hein? Estou gostando do nosso trabalho aqui. Já temos Vladimir Surri, já temos Pfizer e agora temos Uwe Rosenberg, e vou falar um pouquinho da história dele pra vocês. Uwe Rosenberg nasceu em 27 de março de 1970 em Aurich, na Alemanha, e ele, não sei se vocês sabiam disso, Lucas e Mungo, mas ele, quando criança, ocupava seu tempo ali com o desenvolvimento de mecanismos de jogos durante a escola. E ele, nessa época aí da escola, ele publicou alguns play-by-mail games. Vocês já ouviram falar disso? Nunca Cara, ouvi eu tô falar. ouvindo agora, mas são eu já os saquei PBM. São os PBM. São jogos que você podia jogar por correspondência. Hoje, né, tem os PBEM, que é os Play by E-mail, dá pra jogar por e-mail, mídia digital. Então são jogos bem simples. Você tem uma mecânica ali específica, faz na caneta mesmo, no papel. Então ele desenvolveu isso quando era na escola ainda. E aí, quando ele foi pra faculdade, ele estudou estatística em Dortmund. Grande Borussia Dortmund, meu time do coração. Pô, Borussia, por favor, que este ano seja um ano novo pra nós. Ano passado a gente perdeu na última rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, mas que nesse ano nós possamos ganhar alguma coisa do Bayern, porque tá foda. Mas voltando pra Uwe Rosenberg, ele estudou estatística em Dortmund, e ele, enquanto estudante, publicou pelo amigo
um jogo que a gente conversou essa semana, que é o Bonanza, seu primeiro jogo de sucesso. E ele terminou lá sua tese de distribuições de probabilidade de memória e se dedicou aos jogos. Galera, o que vocês acham como o primeiro jogo de sucesso durante a faculdade, você lançar um Bonanza por uma das maiores editoras de carteados que temos hoje, que é a Amigo? Cara, bom, pra quem não viu, primeiramente, né, pra fazer o jabá, pra quem não viu o nosso cast passado, a gente falou, né, detalhou o Bonanza aí, então aqui a gente não vai falar muito. Cara, Bonanza é simplesmente uma obra-prima, cara. Pô, esse jogo ser o primeiro jogo que ele publicou é, assim, além de muito tradicional, né, muito impactante hoje em dia. Você fala, cara, esse foi o primeiro jogo do Rosenberg, né? É muito bacana isso, cara, muito bacana mesmo. Foi o primeiro jogo ou o primeiro jogo de sucesso? Primeiro jogo de sucesso. Não foi o primeiro jogo, nossa. Foi o quinto jogo dele, mas na verdade, os outros 4 jogos, 2 foi de jogos PBM famosos, assim, maiores que ele postou, e o 2 foi jogos mais soltos, assim, Comic Like e o Lifetime, que são jogos que eu encontrei alguma coisa no BG, mas nenhuma informação muito grande sobre eles. Eu acho que é muito interessante, assim, puxar esse dado histórico dele, que inclusive eu adorei toda a pesquisa que o Eric fez, porque impressiona muito essa questão do Bonanza ter sido publicado por ele enquanto ele ainda estava na faculdade, porque a gente... É um jogo muito maduro, né? É um jogo que tem as ideias ali já muito claras, muito estabelecidas, e que é isso, não tem cara de que já é um designer que já tá pronto de alguma forma, né? Mas é legal você ter falado essa questão de que ele antes já tinha outros jogos publicados nesse esquema de play by mail, porque eu fico curioso às vezes de ver esses primeiros exercícios dos designers, porque eu acho que é onde dá pra ver que tem umas ideias ainda a serem lapidadas e tal, porque quem me publica um Bonanza, que é um jogo pronto, né, um jogo que tá sobrevivendo aí há quanto? 23, 26 anos? É a minha idade, 26 anos. Cara, então, pô, é impressionante, assim, é incrível, né? Ou seja, o cara já chegou, tava saindo da faculdade, chegou com 2 pés na porta na indústria que tava ali começando a se estabelecer de uma forma mais robusta. Não, sim, é muito isso. Inclusive, Assassin's Creed foi o segundo jogo pelo Amigo dele em um ano de diferença. Mas esse foi o primeiro que fez sucesso. Inclusive, os outros 2 jogos dele são jogos assim que você vê e você fala, meu Deus, isso não é Uwe Rosenberg nunca. Mas é bem interessante ver os ensaios ali, tanto no primeiro jogo dele ali, o Marlowe em 1992 e o Times em 92 também. Então esses 2 jogos iniciais dele aí da carreira dele, né, que foi lançado pela Sala Games, que pelo que eu vi é uma editora que não tem muito jogo... É só jogos bem pequenos mesmo, bem B-side assim, lá pra Alemanha mesmo. Então lançou esses 2 em 92, depois lançou em 96 um jogo que chama, com arte bem feia, que é o Comic Gleich em 96, e no mesmo ano ele lançou o Lifetime pelo Amigo, e o Bonanza que a gente conhece em 97, que fez ser ele o que ele é, ter o dinheiro que hoje ele tem, as empresas que hoje ele tem, o sucesso que hoje ele tem para conseguir lançar os jogos. Inclusive, a partir do Bonanza, Amigo começou a lançar algumas expansões. E em 2000, ou seja, 3 anos depois do Bonanza, ele funda a Lookout Games, só a Lookout Games, junto com Hanno Gerke, que trabalhou pra Wizard of the Coast antes, ou seja, o cara tá envolvido com as droguinhas que a galera usa aí, médicos, RPG da vida. Vou nem citar os nomes, né? Só que o Hanno Gerke, ele fez poucos jogos, algumas expansões do Bonanza. Ele começou a trabalhar junto com o Hanno Gerke na Lookout Games como sócio, e também o Clemens Franz, ilustrador de muito jogo famoso, que também é um cofundador do Lookout Games. E essa Lookout Games, pra quem não sabe, ele lançou poucos jogos famosos aí, né? A gente pode falar aí alguns jogos do Uwe, uns 18xx, Cantaloupe, que a gente tem aqui no Brasil, que veio pela Galápagos, o Gran Austria Hotel, o Isle of Sky, ganhador do Kenner Spiel, o Oh My Goods. Então são jogos que foram lançados pela Lookout Games e tem até essa relação com o Fister que a gente falou na semana passada. Ele então ficou famoso com Bonanza pelo Amigo, mas foi com a Agrícola que ele conseguiu tirar Puerto Rico do topo do BGG, posição que ocupava 6 anos. Então o Porto Rico ele ocupou de 2002 a 2008, né, posição número 1 do BGG. Além disso, ele ganhou um Spiel DA especial para jogo complexo, porque antes não tinha, era só o Spiel. O primeiro, entre aspas, Kenner Spiel, um Spiel especial, foi o Agrícola, que em 2008 ganhou essa categoria especial de jogo complexo, sendo que o primeiro prêmio da categoria que viria a ser oficial seria em 2011 com o Seven Wonders, né, pelo Kenner Spiel, que é o
o jogo para especialistas. E então nesse período aí, entre o Bonanza, ele lançou alguns jogos, por exemplo, o Ladvenspiel em 97, o Bargain Hunter em 98, o Mamma Mia em 98, o Clunker em 99, o Space Beans em 99, o Al Capone em 2000, o Babel em 2000, o Titus em 2000, o Bali em 2001, Limits em 2001. Então ele foi lançando várias coisas. Bean Trader, tô falando nada de expansões. O Yellowstone Park, o Attribute, o Chatsbold, o Solimil, o Clunker versão nova, o Spelunk, o The Difference Between Woman and Man, que esse eu achei inacreditável. Ele tem um jogo que é a diferença entre as mulheres e os homens. Ele tem o Virsin Schwanger em 2005, o Nottingham em 2006, para aí sim, em 2007, lançar o que foi consolidar ele como um designer de jogos de fazendinha, que é o Agrícola em 2007, jogão. E o que vocês têm aí de experiência para falar pra gente com o Agrícola, galera? Não, e o Lucas, inclusive, lançou um cast semana passada do Agrícola quente. Sim, então, antes de falar sobre o Agrícola, eu queria dar um destaque, até porque eu tô me sentindo um pouco culpado de ter malhado as duas massas que eu falei. Eu queria dar um destaque ao Bargain Hunter, que é uma vaza, cara, do Uwe Rosenberg. Caramba, de 98, você jogou ela? É muito boa, é tipo, muito boa. Caramba! Assim, é um jogo que, acho que se fosse relançado ou redescoberto de alguma forma hoje, ele com certeza faria um burburinho, porque eu sinto que atualmente a gente tá um pouco assim não vou dizer moda, né, mas tá no espírito do tempo as vazas, né. E o Bargain Hunter é muito boa, assim, é uma das vazas que realmente me encantam bastante. Cara, acabei de ver aqui, a gente tá procurando por mercado de usados e lojinhas de barganhas, de Exato. Eletrônicos raros e valiosos. Não, então... Já deixei quero na Ludopad aqui, quando aparecer eu já pegar. É bem interessante, assim, ele tem umas ideias bem legais. Tem algumas conexões, assim, que dá pra ver que ele fez com os jogos anteriores, mas é uma vaza que, tipo, ela não tem trunfo, então, na verdade, o trunfo, quando você não pode seguir a cor que abre, você joga ali uma carta e aí você decide se aquela carta que você jogou que não é a que abriu é o trunfo ou não, você vai cortar ou não. Então ele já resolve, assim, um problema meio que de mão, entre aspas, né, de, vim com muito trunfo, não sei o que, esse tipo de coisa. E tem um lance que que você vai ganhando e você escolhe meio que a barganha que você quer ganhar, né? Que é tipo o número que você quer ganhar, que é o objetinho. E aí quando você vai ganhando, você vai ali fazendo uma coleção daquele número e o que você não serve pra você ali naquela rodada, você vai colocando ele no seu lixo. Só que aí no seu lixo você pode, depois de um tempo, quando acabar o turno, descartar cartas que são iguais do seu lixo. Então é interessante você também fazer também uma coleção de descarte de alguma forma, né? É um jogo muito interessante, assim, realmente tomara que alguma editora relance ou seja redescoberto, né? Porque se eu não tivesse um amigo super interessado e colecionador de vazas, eu com certeza não teria jogado e olha, que bom que eu joguei, porque ele é muito legal. Que legal, que da hora. Eu já ia perguntar também, né, se a vaza era do seu amigo, o psicopata das vazas aí. Sim, Como que é o nome dele? Giovanni Barros, cara. Um abraço pro Giovanni. Um abraço pro Giovanni Barros. Giovanni, vem pra Londrina, por favor. E a caixa é grande, assim, é esquisitíssimo, porque é um back de cartas, mas tem a caixa de um tamanho, sei lá, de não sei, é um pouquinho maior que eu acho que é do Código Secreto, assim, pra um baralho. Então tem bastante tempo, bastante espaço livre, que me incomoda também. Mas enfim, sobre o Agrícola, eu acho muito legal pensar na Agrícola com essas informações que você deu, porque a primeira coisa que eu sinto que quando a gente fala do Agrícola, se pergunta muito, tá, mas qual Agrícola? Porque é um jogo que, ele ao mesmo tempo que ele conseguiu sobreviver ao tempo e ter feito um impacto enorme na época que lançou, né? Ao ponto das pessoas e da premiação do Spiel ficarem, tá, mas onde é que a gente encaixa esse jogo, né? Porque ele claramente fez um marco, né? Tirou ali Porto Rico do BGG e teve que ele ganhar esse prêmio especial, assim, do Spiel, ou seja, fazendo eles mesmo repensarem, assim, o que é um jogo, né? O que é um jogo moderno, ele pode ser tão complexo assim. E proporcionar tantas experiências assim, e ao mesmo tempo foi um jogo que tem esse fator de ter sobrevivido, ao mesmo tempo que pôde se atualizar de alguma forma, né? A gente tem a edição revisada, a gente tem agora recentemente a edição de 15 anos também, né? Então é muito legal pensar que um jogo de 2015 ainda faz tanto sentido, né?
e que se ele faz tanto sentido assim, que impacta de alguma forma a gente, né? Que é algo que na minha review eu tentei trazer isso. Que apesar dele ter essa coisa muito emblemática, assim, do euro, assim, dos recursos e como ele faz a alocação de trabalhadores e tudo mais, a maneira que ele trabalha com o tempo, né, que eu acho que é um pouco diferente, ele adiciona o novo tipo de régua do tempo, né, que é essa questão do período, né, além do turno da rodada você tem um período, e aí ele manipula um pouco isso, traz temas dramáticos que eu acho que são muito fortes, né? Que é a questão da fome, que ele eventualmente vai voltar a trabalhar também no Caverna, né? E eu acho que também, apesar dele atualizar o Agrícola ao longo do tempo, ele também pega muita coisa que ele criou ali e se atualiza lançando um jogo no futuro que o Caverna, que super dialoga com o que ele já fez, né? Quase como um novo olhar sobre o que ele já tinha criado. Eu acho que ninguém trabalha com a valorização de ações não usadas como o Uwe Rosenberg, né? Então é uma mecânica que, cara, você vai ver em muitos jogos dele. Há exemplos aí, próprio Agrícola, o Caverna, o Hora et Labora, que a gente revisitou esses tempos atrás, que é um jogo de 2011, cara, que não veio pro Brasil, não sei porquê, porque é um jogaço, inclusive... Cara, tá nos meus tops também do Uwe. Mas assim, pra mim, cara, a obra-prima, assim, a primazia de Uwe Rosenberg foi a Fist for Odin. Eu não consigo colocar defeito nesse jogo. É um jogo que ele lançou em 2016, se eu não estou enganado, 2016. Cara, pra mim isso aí, esse jogo ele não tem nenhum jogo do Rosenberg que bate no próprio Fist for Odin, o próprio jogo dele. Cara, esse jogo é sensacional, fenomenal. Eu acho que ele pega ali um pouquinho do Agrícola com as cartas, né? Pega o worker placement pesado e suado, né? Apertado do Agrícola. Pega a sensação de sandbox do Caverna, né? Então, assim, eu vou falar mesmo porque esse cast não tem regra. Eu vou falar do meu favorito aqui do Rosenberg mesmo, que é o Fist for Odin, cara. Se vocês... O Eric, eu sei que já jogou, mas você já jogou também, né, Lucas? Cara, então, eu não joguei Fist for Odin. Cara... Eu tenho esse defeito aí em relação ao Fist for Odin, porque eu já tive até a oportunidade de jogar, mas a mesa na semana acabou desmontando por questões de regra, né? A pessoa que tinha o jogo exigiu que todo mundo chegasse com a regra fiada, que acabou não acontecendo, e aí ficou só no desejo, né? Ficou só na ideia. Cara, recomendo fortemente aí, pra você que tá assistindo esse cast, pro Lucas também que ainda não jogou, cara, jogaço do Rosenberg, jogaço. Sensacional. E aí, Eric, o que você tem a dizer desse designer maravilhoso? Bom, eu tenho que dizer que do Agrícola pro Fist for Odin teve um salto grande aí de mecânicas que ele foi desenvolvendo e aprimorando em outros jogos, né? Então, por exemplo, ele lançou o Canaan Seed em 2008, o Le Havre em 2008, só que uma coisa importante ele lançou o Agrícola em 2007, que eu falei pra vocês, mas o que um homem que lança um jogo de sucesso, ele faz, a primeira coisa que ele faz? O Último Romântico, hein? Ele faz? É uma pergunta? O que o Último Romântico faz assim que ele lança um jogo de sucesso? Eu não sei, lança outro. Ele casa. Casou em 2007. Mas ele casou-se com Suzanne Balders em 2007 e hoje ele vive em Gulter's Law e trabalha em seu estúdio em Dortmund lançando esses jogos. Então aqui a gente tem At the Gates of Loyang, o Le Havre que eu comentei pra vocês. O Le Havre você já jogou, né, Mongo? Já joguei. Jogão, parece ser bem bom. O Wending, Fur de Bassar, o Bauer, Mercator, Psychometer, um monte de jogo, Hora de Labora. E aí ele entra pra mim, que é o twist aí que eu quero ver nesse cast pra vocês, que é o Caverna em 2013, logo depois do Farmerama em 2012. O cara é o psicopata da fazenda, né? Mas o Caverninha, pra mim, primeira vez que eu joguei ele, eu falei assim, não, o Agrícola é melhor. Porque assim, nessa, só que aí eu joguei de novo, e eu parei pra repensar e falei, o Caverna é melhor que o Agrícola mesmo. Eu gosto muito mais do Caverna. E eu queria saber de vocês, Caverna ou Agrícola, galera? Pode falar, Lucas. Posso começar? Tá. Pode. Então, eu acho que o Mungo falou uma coisa que é muito interessante da gente pensar em relação ao Uwe. Mas tem muitas coisas que ele falou que são muito boas, mas pra puxar essa discussão, né, essa grande dúvida, né, do século, assim, dos jogos do Uwe, que o Uwe, ele de certa forma, ele não tem medo de quando ele tem uma fixação sobre algum sistema, algum tema, algum tipo de mecânica até, né? Parece que ele leva quase que até a última consequência, né? Ele tenta cavucar aquilo ao máximo para ver até onde vai chegar. Juntando com uma informação que vocês também falaram no podcast do Bonanza,
E parece que ele também ouve o que as pessoas estão falando em relação ao jogo, né? E eu sinto muito isso em relação a essa discussão caverna ou agrícola, né? Parece que algumas coisas que ele apertou um pouco mais no agrícola, ele afrouxou no caverna, assim. E eu vou citar, por exemplo, a questão do próprio arco dramático, né, do jogo, né? O agrícola, ele te obriga de uma forma que algumas pessoas dizem que é punitiva, mas eu não sei se eu gosto tanto dessa palavra, né? De uma forma dura mesmo, assim, de você sentir que você precisa alimentar as suas pessoas e não importa o quanto você tá ali tentando gerenciar a sua fazenda, isso vai sempre voltar pra você com uma consequência pesadíssima, né? Fome é uma coisa pesada. E no Caverna, ele dá uma leve afrouxada, não vou dizer que é muito, mas o suficiente pra não ter essa carga dramática tão pesada, né? Porém, ele abre muito mais o leque de opções, de caminhos narrativos que você pode seguir e foca muito mais nesse tipo de recompensa de talvez combos, não sei se eu posso citar combos, mas combos sim, dá pra fazer combinhos ali ao longo do jogo, né? E que o Agrícola não, ele já fecha mais, você tem ali aquelas cartas que você recebe e tal, e a partir dali você vai ter que definir qual coisa é o caminho. Então, eu particularmente, eu tendo a gostar muito mais de jogos que dramaticamente são mais instigantes do que necessariamente os que vão dar caminhos de combos e engenhocas que são mais legais, né? Sejam mais do puro deciframento ali de como fazer aquilo funcionar. Então, pra mim, o Agrícola, ele é melhor, assim. Eu sinto o Caverna com uma sensação de um euro, entendeu? Um euro bom, mas um euro. Pra mim, talvez também na época tenha feito muito mais barulho do que hoje, com uma visão de 2023, com uma bagagem também de vários outros jogos que se inspiraram muito no Caverna, seja um pouco contaminada, assim, a minha visão. Mas a fome e o peso da fome no Agrícola, cara, é algo que me pega demais, assim. Então, eu fico um pouco com o Agrícola nessa disputa. Mungo, tá sentindo esse cheiro? Cheiro de motim, né? Então o motim frequente entre os piratas, esse é o quadro da treta da Discord. A gente vai fazer ele no meio desse quadro aqui, que é onde nós vamos discutir, debater sobre qual é o melhor jogo. Qual que é o melhor clássico do UV? Agrícola ou Caverna? Quem vai levar melhor em cada categoria escolhida a dedo? Categorias sérias, categorias que são levadas em consideração num Kenner Spiel, num Spiel DA, sabe? Num jogo do ano ali dos portugueses, dos italianos, sabe? A gente tá pegando... Fizemos um apanhado ali de vários desses critérios. A gente teve acesso, né, às informações secretas. Acesso às informações, essas categorias importantes. Fizemos, né, uma curadoria especializada para levantar elas. Levantamos aqui 5 categorias. Eu quero ver aqui como que a gente vai defender o nosso jogo em cada uma dessas categorias. E quem levar melhor no final vai decretar oficialmente qual é o melhor jogo, tá? Então a sua responsabilidade, Lucas, é defender o Agrícola. E a minha do Mungo é defender o Caverna. Eu quero ver quem que vai levar o melhor, tudo bem? Os dois são caverneiros? Eu sou caverneiríssimo. Eu também sou, assim, eu até ia comentar, né? Eu acho que essa sensação do sandbox que o Caverna te dá, né? De você ali você realmente sentir ali que você tá mobiliando a sua caverna, colocando lá as furnitures, né? Cara, isso pra mim me pega demais, assim, sabe? Sabe o que eu me sinto? Eu me sinto jogando Minecraft. Juro. Exatamente. Eu acho que o Agrícola, ele é muito bom no que ele se propõe, que é ser um jogo competitivo. Né? Ele é muito bom no que ele se propõe. Então, você sabe exatamente o que você tem que fazer. E o Caverna não, cara. Com as expansões, ainda mais ainda, né? A expansão que adicionou Variable Player Power, né? Que é a Forgotten Folk. Cara, cada jogo é um jogo diferente, porque você tem mobílias novas, né? A sua classe, você vai ter que jogar de forma diferente, né? O jogo, ele se torna um jogo, querendo ou não, um jogo assimétrico, né? Se você tá jogando com a expansão. E, sinceramente, eu acho que não tem motivo pra você jogar Caverna sem a expansão, porque ela melhora muito o jogo. Eu gosto muito dessa expansão, acho... não é essencial, mas eu acho que não tem porquê. Não tem porquê não jogar, né? Se você tem expansão, jogue. Então, assim, eu acho que resumindo, né? Fazendo um combo, né? Eu acho que o sandbox do Caverna, ele me pega mais. Mas não significa que o Caverna é melhor, né? Só que ele mexe mais com o meu coração, né? Vai depender das nossas categorias aqui, que a gente vai decretar oficialmente. Isso daqui, gente, vai pro BGG, eu tenho certeza. Que vai ter um selo, um selo pirata, vai ter o selo pirata lá, nossa logo vai estar lindo, tá? Mas a primeira categoria é o setup dos infernos, por quê? Jogo Duve que se preza tem um setup infernal, então o jogo que tem o pior setup vai ganhar essa categoria. E qual jogo tem o pior setup, galera? Agrícola ou Caverna? Eu acho, assim, né, que o setup do Caverna ganha, principalmente se você estiver jogando com a expansão, porque
Você tem que primeiro colocar todos os tiles lá no tabuleiro, todos os tiles de mobília, depois decidir as classes que vai jogar. E aí cada classe traz 4 mobílias novas, você tem que achar, tirar, colocar de volta. Cara, é foda, assim, o setup do Caverna E você, Lucas, o que você acha? Não, então, eu acho os dois são horríveis. Isso é indiscutível, assim, tipo, pelo amor de Deus. Mas assim, gente, convenhamos aqui. Aquela diagramação do tabuleiro central do Agrícola, com aquele lance dos períodos, e que você tem, no primeiro você tem 5, só que ele não vai em linha reta, ele dá uma curvinha, né? Aí depois você tem o 2. Aquilo é horrível. Aquilo é um inferno. Horrível. Aquilo, tipo, gente. Pelo menos no Caverna eles corrigiram isso, né? Então, o Agrícola tem um setup horrível. Aquilo é muito difícil, assim. Tipo, aquilo é o beabá da diagramação, assim. Não chegou nenhum amigo pra falar, olha, tá um pouco confuso isso aí, hein? Então, assim, setup dos infernos, os dois são muito ruins, mas a diagramação do tabuleiro central do Agrícola, assim, é de chorar, assim, de quão ruim é. Eu vou ter que ser o voto de Minerva, eu vou ser imparcial aqui, ou não, mas eu acho que a mobília do Caverna atrapalha muito, é muito chato. Nossa, é muito chato arrumar e guardar as mobílias, demais, muito chato. Demais, o menino acabou de falar que gostava de ficar mobiliando a casa, pô. Agora não, que não. Mobiliar é legal. Agora colocar a mobília no lugar certo, naquele tabuleiro, meu Deus do céu, eu quero morrer lentamente do que fazer aquilo. Mas, tudo bem, vamos lá. Setup ganhador é o Caverna. Agora, jogo safado. Qual que é o jogo mais safado? Cara, isso aqui é difícil, hein, velho. Eu acho que o Agrícola é mais safado, sabe por quê? Porque você depende das cartas que estão na sua mão, cara. Então isso faz ele ser muito safado, velho. Muito safado, né? Porque pelo menos no Caverna você tem ali a liberdade de escolher qualquer mobília que você queira. Agora, bom, sei lá, minha opinião também, né? Eu acho o Agrícola mais safado que o Caverna. Fala a sua aí, Lucas, o que você acha? Pior que eu concordo com você, sabia? Eu acho que esse é unânime. Eu acho que esse é o unânime. Agrícola é mais safado. Essa questão realmente do jogo, de certa forma, tá meio que entregue ali com as cartas na sua mão. Ele tem uma safadeza enorme, né? Sim. E o Caverna não, né? Apesar de que, assim, aquelas cartas, as melhorias sempre são boas, né? Então... Mas sim. Tem razão. O Agrícola tá um pouco mais entregue, de certa forma. Né? Eu acho que ele é mais safado também. Então, 1-1, empate. Isso aí. Vamos lá, terceira categoria, jogo com o melhor lacre nas cartas. Qual é o jogo com o melhor lacre? Aí, pegando uma polêmica aí recente da Ludopédia. Pra quem não viu, perderam. Mas... Cara... Houve uma reclamação sobre lacre em cartas. Essa é a reclamação, tá? Então. Houve uma reclamação no Stonks, o Stonks não vem com as cartas lacradas dentro, é um absurdo, né? E eu queria saber, né, é uma categoria muito importante, eu acho que é muita relevância aí pro nosso hobby, pro crescimento aí de todos nós, né, enquanto jogadores. Então, qual que tem o melhor lacre? Cara, o Caverna, pra começar, que ele tem ali meia dúzia de cartas, né? Então, meio que foda-se. Então... O lacre das cartas do Caverna pouco importa se as cartas vêm lacradas, whatever, né? Mas vem num papelzinho manteiga, né? Então, não, o Caverna ele veio com o plástico ainda. Ele veio com o plástico ainda. Bom. Mas o Agrícola, pelo menos a versão de 15 anos... a versão revisada também, ela veio com papel, aquele papel manteiga, né? Não sei como é que é o nome daquilo. É um papelzinho branco. Mas não sei se isso é verdade, tá? Mas pelo que eu sei, as editoras, elas estão começando a atender mais a fazer esse tipo de packaging, né? Porque aquele papel, ele agride menos o meio ambiente, né? Então, não sei se isso é verdade. Alguém aí que estiver assistindo pode me corrigir depois. Mas, cara, não vi problema nenhum, assim, com o packaging das cartas. Assim, apesar de agredir menos o meio ambiente, nem sei se isso é verdade, mas se for verdade, vamos considerar aqui que é verdade. Eu gosto mais do plastiquinho, cara, porque, querendo ou não, aquele papelzinho, ele é muito frágil, cara. Então, pra marcar a carta ali a hora que você estiver abrindo, isso sei lá. Lucas Fratini. Então, eu não sei qual que é o lacre das cartas, mas eu imagino que o Agrícola, por ter um baralho considerável, deva ter algum lacre nessa edição de 15 anos que justifique, eu acho que com aquele preço realmente dá pra botar ali um lacre bacana. Inclusive, foi 10% de lacre do preço do Agrícola 15 anos. Inclusive, o lacre de plástico que tem aquela fitinha dourada, putz, aquele é muito bom, né? Muito bom, né? É gostoso, cara. Mas eu vou ter que ser o voto de Minerva de novo e vou ser imparcial, ou não novamente. Mas o Caverna ganha essa, meus queridos, porque se o cara reclama que não tem lacre, imagina se tiver um lacre de papel manteiga. O cara enlouquece, o cara tem um infarto.
Então, em honra aos nossos amigos da Ludopédia, nossos amigos super sensatos e super legais, que eu gosto tanto, o lacre de plástico ele ganha, ele leva melhor nessa, então, principalmente porque ele obriga você a dar aquela mordidinha e Exatamente. estragar a primeira carta e dar uma molhadinha de leve nela com a sua bala. Então, Meu voto pro Deus do Caverna. céu. Deixa eu até comentar que o Lucas falou que ele não sabe como vem as cartas do Agrícola, a edição revisada e a box de 15 anos. Ela, na verdade, aquilo não é um lacre. Ela só tá embalada, mas não tá lacrada. Denúncia. Ah, Denúncia. Então é isso mesmo. Então, Caverna Então, ganhou. assim, Ganhou. só por esse motivo, acho que o Caverna tinha que ganhar. Perfeito, perfeito. E qual que tem a melhor expansão barra promo? Lucas Fratini, você vai começar agora. Jogou alguma expansão e promo do Agrícola? Então, isso que eu queria perguntar, inclusive. A edição revisada, ela vem com alguma expansão inclusa? Ali Não. Não. naquela colinha em anexo, não é nada não, né? Que eu tenho saiba, quase não. certeza que não, É. a edição revisada. Ih, então, ó. Baseado em nada, eu diria Não que posso não. opinar, mas vou votar em Agrícola porque pra dar um draminha, né? Ficar 2 a 2. Tá certo. Mas é que não tem como. A melhor expansão é do Caverna. Ah, Nossa, gente. Povos Esquecidos é um absurdo. Vocês vão dar isso realmente pro Caverna assim tão fácil? Cara, ó, não, Você acha peraí, que esse peraí. cast ele tem algum critério, Lucas? Você já gravou um episódio inteiro. Você acha que a gente tem algum critério aqui? É o que a gente quer, cara. Não, peraí, eu tenho que dar o braço a torcer pro Agrícola também, porque o Agrícola é um jogo lotado de expansões, né? Então, De assim, promos. com certeza, e promos, né? Com certeza você vai achar alguma expansão que te agrade de algum jeito, né? A edição de 15 anos, por exemplo, ela veio com um monte de baralhos novos, um monte de, muita coisa mesmo, assim. Pra quem, vou fazer o jabá aqui, né? Pra quem tiver curiosidade de ver, eu fiz o unboxing da edição de 15 anos, lá no meu canal no YouTube, então se você tiver aí... Caramba, qual que é o seu canal no YouTube? Meu canal no YouTube é o Welcome Aboard, se você Nossa, quiser que aí. merchan, hein? Caramba. Vai falar você que quiser. o Agrícola que a gente tá conversando aqui também foi falado num podcast? Ah, será que foi? Foi? Sou eu? Sou eu? Ah, tá, me Impossível. deixa, né? Então, se você quiser ouvir falar mais sobre o Agrícola e por que ele realmente é melhor que o Caverna, mentira, eu não entro nesse mérito. Você pode ir lá no Sou Eu, interrogação Board Games, no Spotify, Ludopad, etc. E ouvir minha análise sobre o jogo, que deu um trabalho, então, por favor, vá lá prestigiar, e porque eu acho que eu levantei bons pontos. Isso, vai lá. Então, mas falando da melhor expansão, né? Eu tava falando que eu tenho que dar o braço a torcer pra Agrícola, porque realmente tem muita expansão. Não necessariamente por isso que são boas, mas... Cara, eu sei que tem muitas expansões boas, principalmente de baralhos, né? Baralhos novos. E uma coisa que o Agrícola tem infinitamente é a rejogabilidade, né, cara? Tem muita carta, enfim. Isso aí eu tenho que dar o braço a torcer pro Agrícola, mas Caverna, apesar de terem 2 expansões apenas, né? E algumas mini expansões, mas né, não vou comentar das mini expansões. Eu gosto muito da expansão dos Povos Esquecidos, né? Que adiciona assimetria ao jogo, então eu acho ela, cara, essencial. Se você não jogou Caverna ainda com a expansão, Jogue. você precisa jogar. Jogue, cara, jogue. Eu não joguei ainda a expansão dos Demônios Frenéticos, mas eu vi que essa expansão ela é incompatível com Povos Esquecidos, então isso já foi um motivo mais que suficiente pra eu não adquiri-la, né? Então, mas espero jogar um dia, cara. Eu vi que adiciona um PvEzinho ali no jogo, então estou curioso pra Isso. jogar, mas não tive vontade de adquiri-la, né? Isso aí. Agora a última categoria é a categoria que vale mais pontos, vale 2 pontos. Então tá 3-1 pro Caverna, mas essa daqui vale 2 pontos porque representa o principal. Qual que é o jogo mais uvezístico? Mungo, qual jogo é mais uvezístico? Cara, esse daqui, infelizmente, eu vou ter que dar pro Agrícola, né, cara? Não tem nem eu como. também vou ter que dar pro Fazendinha, Agrícola. né? É, fazendinha, cara. Não tem como. ser mais Não tem uvezístico que isso. O jogo se chama Agrícola. Só seria Exatamente. melhor se chamasse Fazendinha. Então, Exatamente. O Caverna, ele é 50% uvezístico, porque ele é metade plantação, metade caverna. Então, realmente, o Agrícola não tem como a gente dar o prêmio pro Caverna. Você concorda, né, Lucas? Claro, ouvir puro, né? Então, Exatamente. 3-3, o desempate fica com o host desse canal, eu, e vai pro Caverna. Então o Caverna é melhor que o Agrícola. Muito obrigado, pessoal. E agora a gente vai voltar pro nosso Alpir.
Então, voltando aqui pro nosso hall, essa pausa aí no meio, falamos do Caverna, falamos desses jogos, né, Anno Domini, Hora que Labora, Farmerama, mas em seguida, Mongo, não sei se você sabia nessa época aí, nem Lucas, mas o Uwe Rosenberg, ele fundou a Feuerland Spiel. Já ouviram falar dessa editora? Já ouvi falar assim. Cara, a Feuerland Spiel, ele fundou em 2012 junto com o Frank Heary, design da expansão do Fields of Arle, e a maioria de suas publicações são distribuídas pela Capstone Games mundo afora. Mas, gente, a Feuerland, ela é tipo assim, é uma das principais editoras da Alemanha, então o Uwe ganha uma grana fodida, porque ele publicou na Alemanha Gloomhaven, nada mais nada menos que Gloomhaven, Ark Nova, Projeto Gaia, Scythe, Um Banquete Odin, Wingspan, Terra Mística, Viticulture, Barrage, Fields of Arle, Parks, Dinosaur Island, Tapestry, Libertalia, Between Two Castles, New York Zoo e tantos outros jogos que a gente vê, principalmente aqui no Brasil, sendo lançados pela Galápagos, pelas grandes editoras. Então eu diria que a Feuerland Spiel é a Galápagos da Alemanha, basicamente, para quem não conseguiu pegar. Mas os caras trouxeram muito jogo, dá pra ver que eles têm uma parceria ali com a Stone Meyer Games. O cara é inacreditável. O cara, tipo assim, conseguiu ter duas empresas de sucesso dentro do hobby, lançar vários jogos de sucesso, e ainda assim ele continua lançando o jogo, porque ele lançou o Glass Road em 2013, o Fields of Arle em 2014, junto com o Patchwork, o High Geist, o My First Bonanza, que é um Bonanza para criança, porque eu não sei porque precisaria, porque o Bonanza já dá pra jogar de boa com criança. Mas a gente tem um Fish for Road em 2016. Aí ele teve a reedição do Agrícola, Cottage Garden, Caverna, Cave vs Cave, que é a versão para 2 jogadores, o Indian Summer, que eu acho que veio pro Brasil, mas não fez tanto sucesso. Temos o Nusfjord, o Patchwork Express, o Rick Holt, o Spring Middle. É só jogão, gente. Fields of Arle Big Box, o Nova Luna, que até a gente cogitou em fazer um cast dele, que é um jogão que veio pela Fanbox e que não assim, eu não vejo a galera falando, ele é super barato e é um abstrato muito bom. Você gosta dele, né, Lucas? Gosto bastante da Nova Luna, hein? Cara, o Nova Luna é um abstrato legal demais. Cara, o próximo dessa lista, eu fico até triste, cara, porque o Vitor ia trazer pra mim da Espanha e tinha acabado na loja, que é o Patchwork Doro, que é o Patchwork Holy Screve, né, e dá pra jogar com mais de 2 pessoas. Cara, como eu queria esse jogo, cara, mas não saiu no Brasil. Interessante, hein? Então, aí também tem o Robin of Locksley em 2019, junto com Second Chance, Fairy Trails em 2020, o Hallertalzinho da galera, que é uma delícia. Já jogou esse, Lucas? Sim. Hallertal Hallertal, inclusive, eu preciso fazer um legal. disclaimer aqui, porque esse jogo, ele não sei por que raios flopou no Brasil, cara. Esse jogo deu uma flopadinha, cara. Tanto é que ele tá bem barato, assim. Você compra ele hoje por 250, 60 reais. E é um jogo pesado. É muito componente que vem no jogo. Tem muito componente. Mas muito mesmo. Eu achei que ele tinha, justamente como eu vejo vendendo direto, assim, eu achava que o mercado tava sempre se renovando em relação ao Hallertal, assim. Eu acho que é queima de estoque. Talvez, né? Eu acho E que se você for ver na Amazon, o preço dele tá 600 reais. Vai ser um negócio absurdo. Mas na Play Easy ali tá baratinho. É bizarro. Mas a gente tem o New York Zoo, que eu já joguei também, é bem legal. E essa parada que o Lucas comentou, né, da obsessão do Uwe é muito engraçado, né? Porque ele fez o Patchwork, deu super certo, o jogo de 2 jogadores incrível de Tetris, e ele ficou maluco pelo Tetris, né? Colocou Tetris em tudo, Fish for Road, Agrícola, Caverna. Fez aqui no New York Zoo, o cara ficou maluco do Tetris. Mas ele fez o Sagani em 2020, o Harmonia e o Tulpanfiber em 2021, o Agrícola 15, né, que a gente viu em 2022 junto com o Applejack e o Atiwa, e a Big Box do Caverna Cave vs Cave, Framework, Stack and Stuff, o Patchwork Game, e em 2023, finalmente acabando, a gente tinha que zerar e falar todos os jogos aqui pra todos serem lembrados, né? O Nusfjord Big Box, o Orenenburger Canal, o Pantanubo 2023, o Tangram City 2023, e em 2024 vai lançar um Portals. E com tudo isso de jogo, eu posso dizer pra vocês que o Uwe, na minha humilde opinião, é o maior designer de jogos de tabuleiro que a gente tem hoje. Ele tem 6 jogos que figuram no top 100 do BGG. Entre eles, o Caverna, o Agrícola, o próprio Fish for Odin. O cara é gênio, o cara é incrível. Eu sou muito fã dele. E quando eu descobri a história dele, né, dele ter conseguido lançar na faculdade, dele ter fundado 2 editoras de sucesso, me fez
assim, ter mais admiração ainda pela pessoa que ele é, porque não só, né, a gente tá acostumado a jogar jogo de tabuleiro e sempre ter uns malucos no jogo. O cara não só é um maluco por jogo, como ele é um cara genial dentro do seu ramo ali também empresarial, desenvolvendo, né, a sua empresa, seu pé de meia, fora do design de jogos. O que vocês têm a comentar sobre isso, meus queridos? Eu queria só comentar que se a gente for fazer um Hall da Fama Pirata do Kinesia, a gente vai precisar de umas 4 horas de podcast. Não, aqui do Nisia não dá nem pra... É o resumo do resumo. Do Nisia... Então, eu acho... Eu não tinha parado pra pensar no UV, assim, em relação a essa, como o Marek falou, em relação ao maior e tudo mais, mas... Depois de todo esse currículo e essa descrição realmente do impacto assim, que teve o nome Uwe Rosenberg na história da cultura dos jogos de tabuleiro, é inegável assim, botar ele nesse panteão, né? Nesse lugar assim, de destaque de alguém que com certeza mudou um pouco o rumo da história mesmo, né? Seja futuramente inspirando a criação de uma categoria no prêmio, que é hoje em dia o maior prêmio de jogos de tabuleiro do mundo, né? O mais cultuado, pelo menos o mais famoso. Ou seja, lançando uma editora que é a casa de jogos que atraem muita gente, né? Que são ali, figuram top 100 do BGG na Alemanha, né? Que é o país que mais vive intensamente essa cultura. E o Uwe é um agente, né? Nisso tudo. Você vê que ele tá ali tanto... produzindo jogos quanto nesse lugar de empresário, de alguém que tá fazendo movimentar o mercado, né? Eu acho isso muito bonito, né? É absurdo pensar que, tipo, a editora dele fez um Raven que ficou um tempão no top 1, fez o Ark Nova que subiu, o Gaia Project que subiu. Tipo, é só jogo que ficou no top. Terra Mística é um absurdo. O cara é inacreditável. Eu acho isso muito legal, assim. E ao mesmo tempo, tipo, ele claramente poderia ser um cara que ia ficar ali só nos bastidores, mexendo os pauzinhos, né? Mas ele também tem essa obsessão por fazer, né? E que é legal ver como ele desenvolve e recicla e ouve muitas vezes feedback sobre os jogos para fazer novas propostas em sistemas às vezes um pouco parecidos, que vão gerar todo esse debate esse jogo é melhor que esse, ou esse é uma versão menos punitiva daquele outro, e errar também, né? Eu acho que não tem como ter uma carreira tão extensa sem certos tropeços, mas de qualquer forma, assim, é um cara que tem uma importância que é inquestionável, né? Na cultura dos jogos de tabuleiro. Então, fico até honrado em participar desse podcast do UV, né? Cara, bem bacana. Especial, bem legal ter você aqui com a gente. Acho que casou super bem. Falar sobre o UV pra mim é falar sobre jogos que eu amo muito e que fizeram parte aí do meu crescimento recente dentro dos jogos de tabuleiro. Então, felizão de ter sua presença aqui. Mungão, você tem alguma coisa pra falar do UV? Cara, eu queria só agradecer, né? Se eu pudesse falar com o UV agora, nesse momento, eu queria agradecer porque quem me tornou fã de jogos de fazendinha, né? Quem me ensinou a jogar Eurogames, né? Foram os jogos do UV. Então, eu queria, né, agradecer ao Lucas, né, por estar participando de tudo isso com a gente aqui nessa sexta-feira maravilhosa. E, né, agradecer aí ao UV, né, em nome de todos os jogadores aí de board game, de Eurogames pesados, de jogos de fazendinha. Então, mais um abraço pro UV, né? Mais um abraço. Exatamente, mais um abraço pro UV. Por ele ter criado jogos tão maravilhosos, que impactaram tanto, né, na nossa vida como jogadores de board game. É isso aí. Então, esse foi o nosso Taberna do Pirata. Espero que tenham cachaçado muito. Se não ainda, esperem aí o happy hour que já chega, galera. O fim de semana tá vindo. Aproveitem, cachacem com moderação leve. Então não precisa ter uma moderação alta. Pode ser uma moderação leve. Mas sigam a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, o Navio Corsário, no nosso YouTube que não tem nada ainda, mas um dia vai ter. Confia que uma hora vem. Também comentem no nosso Ludopad. Estamos presentes nos principais canais de áudio, de mídia, de podcast internacionais. Caramba, cast internacional, sim. Estamos na Apple, no Spotify, no Ludopedia, em tudo quanto é lugar, Amazon Music, Deezer. Então, só escutem a gente, comentem no Instagram, comentem na Ludopedia, não deixem de falar. E Mungo, recados finais. Cara, então recados finais de jabá, né, obviamente. Se você quer ver mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, tem unboxing, tem review, tem top, tem tudo aí o que você, jogador de board game, quer ver. Mostra aí pra sua mãe, pra sua tia, pro seu cachorro, pra sua avó, enfim, pra todo mundo. Mostra o podcast também, obviamente, né, porque aqui a gente faz um papo mais descontraído. E é isso aí, rapaziada, agradecer, né, agradecer de novo ao Lucas, agradecer aí a todo mundo que tá assistindo. Então, Lucas, recados finais aí, jabá, o que você quiser falar, o tempo é seu. Beleza, então, agradecer também a vocês, né. Ai, meu Deus do céu. Calma aí, mais um quadro relâmpago.
E agora no encerramento, antes de encerrar, um último bate-bola de jogo rápido que a gente não fez completo na terça-feira não, galera. Então vamos lá, Lucas, se prepara sem ansiedade, hein? Ai, meu Fica Deus tudo do bem. céu. Eu sei que se eu falar sem ansiedade vai resolver, né? Vai ficar ótimo. Então vamos lá. Nome de um grupo do Whats. Backup. Uma bebida? É Pepsi gelada, KS, na Boa. garrafinha de vidro. Quente. Quente. Melhor jogo temático menos Wolf. Não pode ser Wolf. É Seize the Bean, um jogo sobre você ter um café em Berlim. Muito bom. Jogo divertido? É Taco Gato, Cabra, Queijo, Pizza. Um livro. Um livro. O Senhor dos Anéis. Muito bom. Jogo que é bom, mas que você preferiria ser atropelado. Muito bom. Tang Garden. Eu preferia ser atropelado que jogar de novo. Um jogo pesado. Max Pamir. E mais um abraço. Pode dar mais um abraço aí pra alguém? Fica à vontade, meu querido. Vou mandar um abraço pra Laura, minha companheira. Que Um ela abraço pra Laura, o último romântico aqui temos entre meu Deus. nós. É porque ela chegou e ela passou, me deu um beijinho e foi dormir, que ela tava super cansada, então nem consegui falar direito com ela desde que ela chegou do trabalho, que hoje ela trabalhou o dia inteiro. Então, um beijo se você estiver ouvindo isso. Não sei se você vai ouvir. Mas, enfim, fica registrado aí. Um abraço então pra Laura. Mungo, dá um abraço pra Laura aí, por favor. Um abração, Laura. Isso aí, um um abraço. abraço. Espero que você tenha curtido, se você assistiu, né, até agora o podcast. Isso, e que não dá pra assistir no caso, a gente sempre fala isso. Verdade. Mas, recados finais, Lucas. Recados finais. Sim, então, tá. Recados finais. Se você se interessa por análise de jogos de tabuleiro, você pode acompanhar meu trabalho lá no Sou Eu, Board Games, no Spotify ou na Ludopédia. Eu tô também em outras plataformas, mas agora de cabeça eu realmente não sei, porque eu particularmente uso o Spotify, então tem na Ludopédia, se você quiser ouvir e não tiver o Spotify. E, bom, segue lá, se você gostar do trabalho, dá 5 estrelinhas, porque, inclusive pro Navio Corsário também, já que a gente não tem algoritmo, né, podcast. Exato. Muito desse tipo de divulgação orgânica dos ouvintes, desse bate-boca, de você chegar ali pra galera que você tá jogando na semana e falar, pô, eu ouvi um podcast maneiro, não sei o que, sobre esse jogo, dá uma vida aí, entendeu? Quando estiver jogando Bonanza ou qualquer outro jogo do UV, fala, pô, então eu vi um podcast que fala sobre a história dele, manda esse episódio da Navio Corsário pra galera que joga com você. E bom, é isso. Tem o Instagram também do podcast que eu sempre esqueço e eu não sei o que fazer pra gerenciar aquilo direito, que é o @soueuboardgames. Eu também não sei, fica tranquilo. Então, pois eu fico pensando, cara, um podcast, por que eu vou fazer um Instagram, entendeu? Mas, enfim, eu sei que para editoras isso de alguma forma justifica relevância de alguma forma, mas então dá essa moral lá pra gente, tanto pro Sou Eu quanto pro Navio Corsário, e é isso, gente. Muito obrigado de novo, Eric Mungo, pela paciência e pelo convite. Eu que agradeço, Lucas, você está gravando, pra quem não sabe, começamos às 9, estamos terminando à 1 da manhã essa gravação, então espero que todo mundo aí tenha gostado de escutar e que você, Lucas, também tenha aproveitado bastante esse tempo com a gente. Espero que a gente possa ir pro Rio, ou você venha pra cá, ou a gente se encontre em São Paulo, eu não sei. Em algum momento a gente vai se trombar, que a gente possa trocar uma ideia, trocar uma cerveja, jogar um joguinho de tabuleiro, pode ser um bonanzinha, que a gente consiga aí ter essa parceria gravando mais vezes. Eu acho que a gente conseguiu desenvolver um papo bom, mas a gente vai te dar um tempo também, porque eu sei que cansa a gente cansa um pouquinho, a gente é muito louco. Mas colocar na geladeira. Não, a gente Eu vai quero se que você venha colocar pra cá na geladeira. Pra gente jogar um caverna, porque é melhor que agrícola, né? Então Exatamente. Meu Deus do céu, Vai com caverna. Voltou. Vai, encerra isso aí Então logo, é tá bom. isso, muito obrigado. Lucas, vou deixar você encerrar esse cast falando o seu mais puro e profundo arroz marujo. Beleza, então, arroz marujo. E até Valeu, a próxima. Falou, galera. Valeu, fui! Bonanza é melhor, tá, galera? Bonanza é melhor. Eu sinto lhe dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo, até a próxima.